Pessoal. Nas nossas primeiras aulas, nós falamos do conceito de letramento digital, de hipertextualidade, multimodalidade, e hoje nós vamos falar sobre ler e navegar. Eu faço essa distinção toda explicadinha, num capítulo do livro Tecnologias para Aprender, da Parábola. É um livro super legal, que eu organizei, modéstia à parte, e tem 2 capítulos que falam sobre ler e navegar. Um é meu, que é mais teórico, e outro da Raniele Azevedo, que mostra isso na prática. Mas tem outros capítulos super interessantes nesse livro. Tem um sobre a leitura de infográficos, do Francis Paiva, tem um sobre a leitura de interface, da Annelisa Novaes, tem sobre escrita colaborativa na Wikipédia, do Carlos Andréa, jogos, da Andréa Ribeiro, e tem um capítulo lá super provocativo da Annelisa Ribeiro, para variar. Em suma, é um livro bem interessante, escrito uma linguagem assim, para todo mundo entender, fazendo links com a educação e dando muitas ideias para usar em sala de aula, né? Como eu estava falando na aula passada, quando a internet apareceu, começou aquele frisson geral lá de que tudo ia ser diferente, né? Então, para ver o que mudava na leitura, eu e meus orientandos começamos a fazer umas pesquisas sobre leitura de hipertexto, leitura em ambiente digital, comparando leitura impressa no digital e tal. Vários dos meus orientandos fizeram essa comparação ao longo desses anos, né? E nós fomos percebendo que o que é diferente na leitura do impresso e hipertexto digital é a navegação, o jeito de caminhar pelo texto, e não a leitura propriamente dita, né? Por exemplo, tem um texto da Julie Coiro e da Elizabeth Tobler, depois eu vou colocar aqui embaixo, não preocupa não, que são pesquisadoras fantásticas, super competentes, e elas falam que a leitura no ambiente digital, essa leitura ela exige uma produção de inferências forward, que são inferências preditivas, né? Aquela que a gente faz para prever o que vai acontecer no texto, o que vai vir, né? Mas, na verdade, essas inferências são mais exigidas na hora da busca da informação, né? Mais na navegação do que na leitura propriamente dita, né? Porque você tem que pensar, eu clico aqui, o que eu vou ver quando eu clicar aqui, o que vai aparecer depois, né? Mas elas perceberam que a leitura online envolve estratégias cognitivas, né? Entrelaçadas com as físicas. Elas perceberam que tinha uma diferença aí de leitura e navegação. Elas não foram muito a fundo nisso, né, porque não era o objetivo delas, mas elas perceberam que tinha essa codependência aí. E elas falam assim, olha, parece que o conjunto de processos cognitivos de leitura que observamos, sobretudo os autorregulatórios, que é tipo planejar, predizer, monitorar, avaliar, foi entrelaçado com um conjunto de ações físicas de leitura exclusivas para ambientes em leitura eletrônica. Clicar, digitar, rolar, barra de rolagem, né? Arrastar, coisa. Esse conjunto de ações físicas introduz novas habilidades técnicas de leitura necessárias para a navegação na internet. Viram que elas estão falando de habilidades cognitivas de leitura e habilidade de navegação, né? A Raniele fez um trabalho lindo, lindo sobre leitura e a navegação no portal da Transparência. Ela faz uma distinção bem clara entre esses 2 processos, né? Ler e navegar e ler. Quem se interessar pode ver na dissertação dela ou no artigo que está no Tecnologias para Aprender, né? Uma pessoa pode ser um bom leitor e um mau navegador, né? Mas um bom navegador não é necessariamente um bom leitor, né? Uma coisa é gerenciar o objeto de leitura e a outra coisa é ter habilidade de leitura mesmo, né? Tipo assim, resumindo, navegar é uma ação mais envolvida na busca, e a leitura é aquele momento de compreensão do que foi encontrado nessa busca. Tem gente que navega muito bem, né? Acha tudo na internet e tal, mas na hora de ler não entende bem, não lê com profundidade, não avalia criteriosamente as informações, não lê criticamente, não busca outras evidências, outras fontes, né?
Por outro lado, tem gente que lê bem, mas tem dificuldade de encontrar informação na internet, né, tem dificuldade de navegar, às vezes por causa de uso dos recursos, ou de selecionar bem as informações, ou de diferenciar um anúncio de um outro tipo de informação, né. Agora a gente navega no impresso também, viu. Quando nós olhamos um livro, sabe quando a gente vai pegar um livro novo, assim, a gente pega o livro e olha olha a capa e olha a quarta capa. A gente dá aquela olhadinha na orelha para saber mais sobre o livro, a gente olha o índice, as partes que compõem esse texto, né, olha os capítulos, tá vendo? Isso tudo a gente está navegando, né, é um jeito de navegar. Na hora de ler jornal também, a gente está ali navegando, para que caderno que eu vou, que parte do jornal que eu vou, né. O que acontece em algumas pesquisas, que elas comparam a leitura de um texto, impresso, né, com a leitura na internet. O mais justo seria que uma pessoa comparar, por exemplo, quando você coloca uma pessoa na porta da biblioteca, o que que ela faz, e o que que ela faz quando você coloca ela lá na porta do Google, né. Aí sim, aí acho que é uma comparação mais justa. Que inclusive é uma pesquisa que a Tâmara Milhomem fez, né, e ela mostra que não é a internet ou a biblioteca que faz diferença no resultado da leitura, né, que o que interfere são as habilidades de leitura, de navegação, a motivação. É um trabalho bonito também. A leitura e a navegação são atividades que se complementam, né, isso nos ajuda a entender se os resultados discrepantes encontrados nas pesquisas de leitura online e pesquisa sobre a leitura tradicional, leitura do impresso. Navegar é a parte que envolve a busca de informação, a localização, a avaliação e a seleção das informações. E ler é colocar em prática as habilidades que levam à compreensão dessas informações. Não é fácil traçar uma linha assim retinha, né, entre as duas, e eu acho que a gente não precisa fazer isso não precisa fazer isso o tempo todo. Mas na hora de pesquisar, nós temos que ter clareza dessas diferenças, para não comparar alhos com bugalhos. E na hora de ensinar, os professores precisam saber fatorar essas habilidades para conseguir ajudar os alunos, né. O que está pegando, o que que não está sabendo, onde que está agarrando, né, o que que eu preciso fazer para ajudar a desenvolver essas habilidades. Eh, a navegação, ela requer que o usuário saiba usar bem os mecanismos de busca, compreender os resultados que os mecanismos de busca vão produzir, inferir quais são os links indicados no resultado na busca, né, que são mais úteis, né, o que é propaganda, o que que não é, o que interessa para ele. Selecionar a informação relevante para aquele propósito de leitura, não ficar perdido, né, nem não se deixar perder, não entrar lá para pesquisar, célula e sair comprando uma geladeira, né. E a leitura propriamente dita, ela requer que ele leia, compreenda, interprete os textos que encontrou, né. Compreender envolve um conjunto enorme de habilidades, né, não vou listar aqui. Mas é essa ideia de construir significado, perceber os efeitos de sentido provocados pelas escolhas lexicais, sintáticas, pelo design, né. O leitor também tem que estabelecer uma relação entre os textos encontrados, tem que avaliar, se posicionar criticamente em relação ao conteúdo. Navegar requer habilidade de leitura, né, porque a leitura e navegar não é essa coisa que a gente separa com uma linha, né. Navegar requer habilidade de leitura, para olhar a informação, construir um sentido a partir daquela busca, né, para saber se vai entrar ali, o que que vai selecionar, se vai clicar, se não vai. E ler já inclui, fazer uma compreensão, construída na navegação, né, também. Usar os textos selecionados para compor uma informação, construir um sentido mais profundo do tópico, reunir evidência, né, para os sentidos que vão sendo construídos ao longo da leitura, né. Então, não tem essa linha clara que separa,
né, mas, existem operações que são mais do navegar, que é para buscar informação, selecionar, e tem outras que são mais do ler e compreender aquele texto, né. Isso não significa que quando a gente não está navegando, a gente não está compreendendo. Tá, mas é um foco, né, de busca e outro é foco na compreensão, né. A gente lê navegando e navega lendo, né, são 2 partes de um mesmo processo, né. Tem até a tese da Anelisa Ribeiro também, que é sobre ler e navegar, e ela fala muito nisso, né, ler navegando e navegar lendo. Não tem essa linha clara. Nós podemos usar um conjunto de critérios, né, que vão nos ajudar a permitir a perceber, né, que a leitura e a navegação são conceitos diferentes, mas a gente tem que ter em mente que eles são parte de um conceito mais amplo, né, e mais atual de leitura. O importante é navegar lendo e ler navegando com profundidade, consciência, espírito crítico, proatividade. Nós vamos falar mais sobre essas habilidades de ler e produzir textos online, né, em ambientes digitais na próxima no nosso próximo encontro, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Encontro vocês na próxima aula.